pessoal, eu sou a Fernanda e se tem uma coisa que eu amo fazer na vida é ajudar as mães a tornarem seus filhos mais felizes. E eu estou aqui para falar hoje com você sobre o descontrole emocional da criança na primeira infância, ou popularmente a famosa birra. Mas Fernanda, o que é a birra infantil? Para começar, vamos entender um pouquinho mais sobre a birra, que nada mais é do que uma resposta emocional intensa a uma frustração. Sempre que há uma manifestação de birra, há uma situação de frustração. A birra também é uma inquietação com algo que não vai bem ou uma manifestação forte da própria vontade. Isso, em essência, não é ruim. É ótimo ter e manifestar vontade e é importante que a criança diga quando algo não vai bem. O que se precisa fazer então é apenas orientá-lo. Não podemos esquecer que o adulto deve sempre ter em mente que a birra é, sobretudo, uma resposta e uma forma de comunicação de pessoas com recursos limitados para se comunicar, no caso a criança. Por isso, cabe a você, adulto, conduzir a sua criança de uma maneira positiva. Agora que você já viu algumas das razões que podem fazer com que seu filho se descontrole emocionalmente, vamos entender por qual motivo isso acontece. Antes de mais nada, é preciso saber que o cérebro da sua criança ainda está em desenvolvimento. Por exemplo, o lóbulo frontal, que é responsável também pelo controle das emoções, se desenvolve na medida em que a criança cresce. Ou seja, longe de ser uma provocação ou uma manipulação por parte do seu filho. A birra nada mais é do que uma imaturidade neurológica e emocional. Além disso, esse comportamento pode sim ser uma manifestação de que algumas emoções, como o medo, a raiva ou até mesmo o temor de uma eventual separação, possa estar presente. Isso ocorre porque eles não têm auxílio da parte superior do cérebro para racionalizar e conseguir se acalmar. Como resultado, a criança fica superexcitada com níveis altos de substâncias químicas que estão associadas ao estresse. Somando-se a isso, fatores como pouca habilidade em se comunicar, porque tem algumas crianças na primeira infância, quando são bem pequenos, que nem sabem falar direito, e ao período por volta dos 2 anos, em que elas compreendem que são seres únicos, dissociados de suas mães, esse comportamento também é bem comum. Nesse momento, percebem que têm vontades próprias e passam a assimilar o mundo de uma outra maneira. Agora, eu vou trazer alguns dados importantes e curiosos sobre a birra infantil. Entre os 2 e 3 anos, cerca de 20% das crianças apresentam birras pelo menos uma vez ao dia. Nessa mesma fase, de 50% a 80% têm birras pelo menos uma vez por semana. Aquelas que têm birras frequentes aos 2 anos continuam em 60% dos casos com os mesmos comportamentos aos 3 anos, persistindo, em alguns casos, até aos 4 anos em 60% destas. Esses episódios de descontrole emocional permanecem ao longo da infância em 5% das crianças. As birras excessivas geralmente são acompanhadas de outras perturbações do neurodesenvolvimento e de comportamento também. Nesse momento, nesses casos, precisamos ficar bem atentos e procurar um profissional. Mas vocês sabiam que a birra também é importante? Vocês vão ver agora por quê, eu vou explicar. Pode parecer estranho falar que a birra infantil é importante, mas sim, ela pode ser irritante e nos fazer sair dos eixos algumas vezes, mas ela é também uma expressão de autonomia da criança. Isso porque ela mostra que a criança sabe o que quer e luta para conseguir isso. Se você pensar bem, verá que esse comportamento é fundamental para todas as pessoas que são realizadas e empreendedoras. Já tinha pensado nisso? Por esse motivo, saber conduzir a sua criança impedirá que você acabe com essa iniciativa tão importante para a vida dela. Da mesma forma, a birra se revela uma excelente oportunidade para você educar a emoção do seu filho. Vou falar o que não fazer diante da birra infantil.
Antes de mais nada, vamos começar falando sobre intervenções que se mostram inadequadas ou ineficientes durante uma crise de birra. É claro que vocês vão me dizer que algumas delas podem surtir um efeito, mas é um efeito momentâneo, pois interrompem sim o comportamento. Contudo, ao longo prazo, podem se tornar um empecilho para a sua relação com a sua criança e ainda para o pleno desenvolvimento dela. Jamais bater, gritar e castigar. Pode parecer difícil manter o controle durante aquele ataque de birra, mas saiba que agressões físicas, gritos, castigos, ameaças e punições provocam a liberação de cortisol e adrenalina no cérebro da criança. E mais, o cortisol altera o sono e o humor, o que pode trazer outras consequências bem ruins para o seu filho. Sem contar que estamos ensinando que é através da violência que as situações estão sendo resolvidas. Crianças que apanham têm mais problemas. É muito perceptível isso na clínica. Já se sabe que as crianças que apanham têm mais problemas de comportamento. Além disso, outros estudos revelam que os pequenos passam a naturalizar a violência. Isso quer dizer que eles podem, no futuro, aceitar relacionamentos abusivos porque vivenciaram o mesmo com a própria família. As crianças podem desenvolver depressão, ansiedade, melancolia e, quando adultos, até abuso de drogas. Isso tudo a gente não quer para os nossos filhos, né? Controlar os filhos pelo medo ou pela dor só provoca vergonha e baixa autoestima. Esse tipo de punição não traz nenhuma ou muito pouco resultado prático. Saiba que existe uma explicação biológica para o que a criança está fazendo, a chamada birra infantil. A criança se joga no chão e o adulto próximo vai lá e dá uma palmada, grita e diz que não pode fazer aquilo. Ele chega naquele turbilhão emocional que ela está vivendo e acrescenta ainda tudo isso o medo e a culpa. E isso não é nada bom para o desenvolvimento da criança. Portanto, se o adulto está estressado, incomodado e perceber que vai perder a razão, o melhor, se for possível, neste momento é se afastar. Ficou incomodado, estressado, irritado, vai perder a razão? Saia de perto, respire, retome o seu controle, afinal é justamente o seu descontrole que aparece quando você bate numa criança, né? Não devemos tentar ensinar no momento da birra. Essa é outra coisa importante do que não fazer. Neste momento você deve estar pensando, não devo ensinar meu filho sobre a maneira certa de agir? Não é isso. A resposta é não durante o descontrole emocional, durante a crise de birra. Você não ensina ninguém que está se afogando a nadar, né? Naquele momento você salva a pessoa do afogamento. Depois, numa outra oportunidade mais propícia, você vai ensiná-la a nadar. É a mesma coisa, naquele momento da explosão emocional, eu vou salvar o meu filho, ou seja, eu vou ajudá-lo a atravessar aquele momento que está sendo difícil para ele. Depois, acalmados os sentimentos, é que eu vou conversar, é que a gente vai entender as lições aprendidas com aquela situação. Outra coisa importante é que nós não podemos ceder à birra infantil. A criança está fazendo birra porque quer algo como um doce ou alguma coisa parecida. Não ceda à birra. Você pode acolher a frustração dela e estar ali perto para dar apoio emocional. Porém, se fizer à vontade, certamente você estará ensinando que ela pode conseguir o que quiser ao repetir esse comportamento. Porém, se você, por acaso, deu um não repentino sem pensar e seu filho lhe ofereceu argumentos plausíveis em alguns casos até se pode ceder, mas é uma exceção, né? Porque assim, dessa forma, você estará ensinando flexibilidade. De outra forma, não. Então, que fique claro que o não ceder à birra infantil se refere àquelas negativas que são realmente importantes e que precisam ser mantidas. Porém, mesmo não cedendo, você pode, como já disse, acolher a criança e ajudá-la a lidar com os próprios sentimentos. Jamais rotular a criança como birrenta. Ai, que criança birrenta. Não se faz isso, gente.
Os rótulos são profecias autorrealizáveis, então muito cuidado. Isso quer dizer que se você chama seu filho de bagunceiro, de chorão, de birrento, por exemplo, ele vai acabar tentando corresponder a essa expectativa. A nossa voz se torna a voz interna na criança. Se eu percebo que meu filho está tendo uma explosão emocional, que ele está chorando porque os sentimentos deles são tão fortes e que não está conseguindo se expressar de outra maneira, aí então eu consigo me conectar com ele. Eu tenho que pensar no que desencadeou essa explosão, no que ele está sentindo nesse momento. É um momento de empatia com essa criança. E aí você vai me perguntar, tá, isso eu não posso fazer, então eu faço o quê? Então, como agir diante da birra infantil? Você já sabe, né? Pronto, eu já disse. O que não fazer durante o descontrole emocional da sua criança. Qual deve ser, então, a maneira certa de lidar? Atenção, então. Então, vamos começar falando o que fazer antes da birra. Em alguns casos, é possível evitar ou antever o descontrole emocional da sua criança. Pensando nisso, eu separei algumas dicas aqui. A primeira dela é a questão dos vínculos. Manter um vínculo com seu filho, dedicar diariamente um tempo exclusivamente para ele, ajudar a entender as razões pelas quais ele pode estar perdendo o controle mais vezes, é muito importante. É o vínculo, a convivência que vai, por vezes, fazer com que você tenha o discernimento sobre o que pode evitar uma crise de birra, ou até mesmo que vai lhe indicar o melhor recurso a ser utilizado durante o descontrole emocional dele. Além disso, vale pensar, você não precisa entrar em todas as batalhas com a sua criança. Escolha aquilo que é realmente importante e quando 5 minutos não fizerem diferença, não force, não se estresse. Se o que ela está fazendo não interfere no funcionamento da rotina familiar, não machuca ninguém e não destrói ninguém, não destrói nada, deixa. Ela está em descoberta. Deixe para brigar ou negar quando for realmente necessário. Segunda dica importante é a questão da rotina. Manter uma rotina de horários, ajudar a criança a se sentir mais segura sobre o que vai acontecer durante o dia, horários definidos para o sono, a soneca, a alimentação e o banho evitam a ansiedade e, por consequência, as crises de birra. O terceiro ponto importante é preparar a criança, fazer combinados com ela. Né? É preparar a criança sobre o que vai acontecer, principalmente se vocês forem a lugares que podem se tornar um problema ou dos quais ela não goste. Ao avisá-la, você evita que ocorra uma crise de ansiedade que depois possa se transformar em frustração. Vou dar um exemplo. Se precisarem ir na loja de brinquedos para comprar um presente para um amigo, prepare o seu filho. Antes de sair, explique que vocês vão somente comprar o presente e que você que ele não poderá comprar o que quer naquele momento. Faça disso um diálogo, uma conversa, ouça a sua criança. Converse e ajude a lidar com a frustração de não poder levar um brinquedo para ele também. Que tal anotar os desejos no caderninho para comprar quando for possível? Caso estejam em casa, em situação mais simples, deixe aberta a negociação. O desenho animado está próximo do fim? Por que não esperar que ele termine antes de ir tomar banho? São pequenas coisas que podem facilitar e podem evitar uma crise de birra. Outra dica importante é ficar atento aos sinais. Muitas crianças dão sinais de que estão com algum desconforto antes de começar aquela explosão, antes dos chamados ataques de birra. Portanto, observe esses gatilhos. Entre eles podem estar com sono, com fome, o cansaço, a impaciência, o mau humor e o aumento da agressividade. Por isso, esteja atento às necessidades básicas da criança e, por consequência, evite o seu descontrole emocional. Agora eu vou falar como agir durante a crise da birra. Até aqui você viu o que não fazer durante o descontrole emocional de sua criança e o que pode ajudar a evitar ou antever essa crise. Porém, a gente sabe que nem sempre é possível evitar. Por esse motivo, selecionei algumas dicas do que fazer durante esses episódios.
Primeiro momento, seja empático. A empatia é um recurso eficiente para utilizar no momento da birra. Em vez de pensar que a criança não deveria estar fazendo isso, esteja inteiro para lidar sem julgamentos. A melhor intervenção com as crianças, ou seja, aquela que obteve maiores e melhores alterações de comportamento, levam em conta a empatia. A empatia é se colocar no lugar da criança, nunca no mesmo patamar para competirmos com ela. O adulto deve se abaixar até a altura da criança, uma vez que isso aumenta as chances de você se conectar a ela, principalmente durante uma crise de descontrole emocional. Além de aumentar as chances de você ser ouvido e respeitado. Em seguida, procure entender qual a necessidade que a criança está querendo comunicar naquele momento e tenha consciência de que fazer birra é normal e que acontece. Então, em vez de chegar brigando, seja empático, esteja aberto a ouvir e entender o real motivo daquela situação. Outra dica é tentar nomear o sentimento. A empatia passa ainda por você acolher o que a criança está sentindo e nomear aquela emoção, para que ela seja capaz, nas próximas vezes, de identificá-lo. Isso também ajudará a encontrar um recurso que não seja o da explosão. Sendo assim, após baixar-se a altura da criança, diga algo como: isso que você está sentindo é raiva ou frustração ou angústia ou o que for no momento. Acolha o sentimento. Após nomear aquela emoção, acolha e fale. É normal nos sentirmos assim diante de algumas situações. Divida uma vulnerabilidade sua. Depois, divide ao mesmo tempo, é importante você mostrar que você também é humano e passível, né, de enfrentar descontroles emocionais. Você ajuda a sua criança e cria um vínculo com ela. Eu também fico dizendo, por exemplo, eu também fico com raiva em alguns momentos, né? E não menos importante, oferecer um abraço ou um tempo para ela se acalmar, né? Já se sabe que o abraço libera uma substância chamada ocitocina, que é conhecida como hormônio do bem-estar. Então, além da endorfina, aquela substância liberada após um treino, ou quando a gente come aquele chocolate gostoso, né? Também a ocitocina. Com isso, o abraço de contenção pode ser um grande aliado para os momentos de birra, ajudando a criança a se acalmar. No entanto, algumas, mesmo que por temperamento, não gostam de ser abraçadas. Por isso, a dica é perguntar antes: filho, você está muito bravo? Um abraço pode ajudar. Você gostaria? Se ele quiser, você diga para ele: eu estou aqui, e abrace. E caso não queira, você tem que respeitar e esperar o tempo dele. Canalize para algo bom ou mude de ambiente. Uma outra dica é canalizar para algo bom ou mudar a criança de ambiente. Filha, eu sei como você está se sentindo, vem cá, vamos tomar uma água. Ou vamos lá fora olhar as estrelas. Essa ideia de mudar de ambiente é muito interessante para tirar a criança do foco da atenção e também o adulto dos julgamentos alheios. Não adianta conversar, ameaçar. Eu tiro ela de cena, coloco ela sentada num canto e falo: fique aqui para se acalmar, vamos lá, vou te ajudar, respira, isso, pronto, vamos conversar sobre isso? Ou, você quer tal coisa? Vamos se acalmar, vamos respirar um pouquinho, o que você quer? Olha, e aí então, né, você não diz que não dá para fazer o que ela quer, né? Você diz algo do tipo assim: o que dá para fazer é isso, isso e isso. Ao invés de dizer o que não dá para fazer, você diz o que dá para fazer. Você vai dando opções e depois pergunta qual delas ela escolhe. Outro recurso, então, que é importante, como vimos, né, nem sempre a criança vai conseguir se controlar, mas é possível ensinar alguns recursos para que seu filho, para que ele tente, né, utilizar quando sentir que o descontrole está por vir. É claro que tudo isso precisa ser aprendido, assimilado com o tempo, por isso é importante nomear os sentimentos e conversar. Combine entre vocês alguns recursos que podem ser
utilizados nesses casos. Eu vou citar alguns breves exemplos, né? Podem ser feitos exercícios de respiração, né? Que ensinam a criança a respirar fundo, que isso alivia a ansiedade, né? O estresse, estimula a produção do GABA, né? Que é um calmante natural. Pode também se estimular ele a desenhar, para ele expressar o que ele está sentindo, e outras técnicas também que existem por aí. Então, pessoal, espero ter contemplado o assunto, né? E encontro vocês na próxima semana.